Digamos que você queira sair da terra e se mover com um barco na água. Mesmo que num primeiro momento você não queira ir tão longe, nem passar tanto tempo a bordo, sentir e entender como você vai conseguir mover o barco para onde você quiser é o primeiro passo, já que a água e o vento não vão se comportar como você gostaria. Não adianta fazer 3 dias de aula de vela e achar que isso é suficiente. É preciso entrar no barco e sentir como ele se comporta nas mais variadas condições de tempo. Na represa, no mar, com ou sem vento. É preciso sentir. Em várias cidades é possível alugar pequenos veleiros para se divertir e treinar um pouco. Quem sabe você possa ir uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias em algum lugar que não seja tão longe da sua casa? Agora, se você tem lido livros de velejadores pelo mundo e já percebeu que quer aproveitar melhor o planeta Água, então... Bom, como eu e o Adriano viemos morar num veleiro em Paraty, digamos que nessa mudança tivemos muita sorte com os nossos vizinhos. Essa é a Tamara Klink. No livro Mar Sem Fim, escrito pelo pai dela, aparece a primeira vez que ela falou bom dia. Isso porque ela tinha 1 ano de idade e foi durante uma ligação que estava no Viva Voz entre sua mãe, Marina Bandeira, com Amir Klink. Ele ouviu o bom dia lá das águas subantárticas a caminho da Geórgia do Sul. De lá para cá, ela já esteve na Antártica algumas vezes, com suas irmãs, com seus pais, com a Marinha. Ela cursa arquitetura na USP e faz parte da tripulação do Paraty 2 em diversas expedições. Como eu descobri que ela se inscreveu no canal #Sal aqui no YouTube e escreveu um comentário muito carinhoso no Flor de Sal, episódio Barco e Bike que produzi na França, achei que seria uma boa oportunidade para a gente bater um papo sobre como iniciar um plano de viagem pelo mar. Com o tempo eu fui aprendendo que as coisas que eu via nas aulas, na escola, e as coisas que eu ouvia dos meus professores abriam muito a minha forma de pensar. E eu vi que várias coisas que eu aprendi em aula eram, na verdade, métodos que eu podia usar quando eu quisesse viajar. E tem coisas que eu acho que valem muito para isso. E toda vez que eu penso em viagem, eu lembro de uma fala de um professor meu, um grande professor que eu gosto muito, que falava que toda arquitetura pública tem 6 verbos virtuosos. E são verbos que eu aplico assim quando eu penso em qualquer viagem que eu quero fazer. Que é o planejar, o projetar, o orçar, depois construir, manter e avaliar para o seu próximo projeto ser melhor do que o seu anterior. E você chegar cada vez mais perto de onde você quer chegar. Uma coisa que eu vejo também é a gente sempre na arquitetura parte de referências. A gente nunca parte do nada para projetar qualquer coisa. Então, as minhas referências são os livros. Eu sempre tenho livros a bordo, eu sempre estou lendo livros com assuntos que eu quero explorar um dia. E são esses livros também que me instigam aí a querer ir para alguns lugares. Por exemplo, se a gente quer fazer uma viagem, eu começo a procurar os livros que tem com aquele lugar para onde a gente quer ir. Por exemplo, a Geórgia do Sul. A Geórgia do Sul é um lugar que eu gosto muito, mas vamos supor que eu quisesse fazer uma viagem para lá. Esse livro é do casal Carr, eles foram para lá várias vezes, moraram na Geórgia do Sul muitos anos, e esse livro vai mostrar um pouco os relatos deles das viagens, as pessoas que eles conheceram, que eles viram lá. E com esse livro eu consigo saber também um pouco de como foi a preparação deles para chegar lá, o que eles precisavam, e essa vai ser, nesse exemplo, a minha referência, né? Principal. Essa é a primeira etapa, é a etapa dos planos, onde eu vou imaginar tudo que eu quero encontrar nessa viagem. Eu posso criar qualquer coisa. Eu quero sobrevoar a Geórgia do Sul de helicóptero. Eu quero ficar lá 1 ano, eu quero ficar 2 anos, eu quero ir e voltar no mesmo dia. E eu posso imaginar o que eu quiser na etapa dos planos. Mas na hora
que eu vou projetar, aí eu preciso sentar, pegar um papel, que pode ser o papel que tiver, um papel de pão, e começar a rabiscar os primeiros rascunhos desse projeto. E na hora que eu começo a desenhar isso, na hora que eu ponho no papel, eu vejo que várias coisas são inviáveis. Assim, só de escrever eu vejo que já não dá. E aí eu começo a colocar o meu plano dentro dessas gavetinhas, dentro das caixinhas do que dá e o que não dá. Eu começo a tabelar ele, fazer a sequência. Se eu for para Jorge do Sul, o que eu preciso ter no meu veleiro? Tá, eu vejo pelas minhas referências, né, que é um lugar frio. Então eu vou precisar de um barco que tenha algum isolamento térmico, porque senão ele vai ficar muito frio dentro. Eu vou precisar de um barco que tenha aquecedor. Será que meu barco consegue ter aquecedor ou não? Qual é o tipo de mar que eu vou enfrentar? Tem mares que são meio perigosos de ir com barcos pequenos. Então eu preciso pensar em qual seria o barco ideal para ir, se o meu consegue fazer isso. Eu também preciso lembrar se meu barco tem espaço para levar tudo que eu preciso, se ele vai me dar autonomia. Quanta água eu consigo levar? Quanto combustível eu tenho se eu precisar usar o gerador para produzir energia? Às vezes a gente gasta muito tempo no projeto, mais do que a gente gostaria às vezes, mas um projeto detalhado vai fazer com que a gente chegue num final mais satisfeito. E é uma etapa onde a gente aprende muito também, onde a gente aprende quais são os nossos limites técnicos, financeiros, materiais, humanos. Quais são os nossos limites humanos? Tamara, um dos meus limites é o enjoo nas travessias com o mar muito mexido. Quando eu enjoo, eu fico deitado o tempo todo e aí não ajuda em nada a tripulação. Como você lida com isso? Você enjoa? Muita gente tem medo de enjoar, acha que a gente que viaja desde criança não enjoa, mas eu acho que isso é uma coisa que vai me acompanhar durante a minha vida inteira. Eu enjoo também, é normal, minha irmã também enjoa, acho que todo mundo assim. E eu super entendo isso, são os limites do nosso corpo. Até porque, assim, os humanos não foram feitos para ficar parados na água, eles foram feitos para andar na terra. Então a gente não pode esperar que eles se adaptem a qualquer lugar e a qualquer situação possível. Eles funcionam de outro jeito e a gente tem que aprender a lidar com as regras do jogo, que são respeitar os nossos limites que existem. A gente não é robô, nem barco, a gente é pessoa. Então a gente enjoa e a gente vai enjoar sempre. E o que a gente pode fazer é tentar diminuir isso. Um dia anterior eu evito comer coisas que tenham muita gordura ou que sejam muito pesadas para não deixar meu corpo sobrecarregado com questões que não são aquelas centrais da minha saúde. Ou eu sei que meu corpo vai precisar de mais energia para ficar num lugar onde ele não está acostumado, onde ele não foi feito para ficar. Então eu evito sobrecarregar ele comendo comidas gordurosas que vão dar trabalho para o meu sistema digestivo. Antes de sair, eu vejo como vai ser o mar. Às vezes eu sei que vai ser meio pesado. Eu posso tomar um remédio. Ou eu posso saber que eu vou sofrer um pouquinho e depois botar para fora durante a viagem. E faz parte. E conforme a gente viaja, a gente vai aprendendo melhor como o nosso corpo funciona e vai aprendendo a respeitar ele também. Que ele é a nossa maior ferramenta. A gente aprende muito nas marinas com outras pessoas que estão aqui. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma razão muito especial de estar aqui, cada um veio de um lugar diferente. Esse livro aqui, inclusive, eu ganhei de um amigo aqui da Marina, o Bruno. Acho até que ele já apareceu nos vídeos do hashtag Sal Fazendo Pão. É um livro que eu gosto muito, que ele me deu de presente. E é assim que a gente vai construindo as nossas bases. Depois que a gente já fez o orçamento e o orçamento está compatível com o nosso projeto, a gente parte para a etapa da construção, que para mim é uma etapa super divertida. E a construção envolve basicamente tudo. Primeiro eu preciso conhecer muito bem meu veleiro. Às vezes é melhor você com um veleiro menos seguro, mas um veleiro que você conhece muito bem, que você conhece quais são os limites dele, assim como você conhece os seus próprios. A gente tem a sensação que a gente consegue fazer qualquer coisa sem ter colocado a mão na massa e aprendido a fazer no lugar. E aprendido a errar e aprendido a acertar.
Porque parece que tá tudo muito pronto e muito simples, quando na verdade as coisas envolvem um processo longo para serem aprendidas. Acho que barco é isso. Não dá pra gente aprender a navegar pela tela do nosso computador. Mas a gente pode aprender a sonhar com isso e descobrir que isso é verdade. E se dispor a ir no lugar e começar a aprender as coisas com o tempo que elas levam. Que é um tempo outro, assim, é o tempo que a natureza permite, é o tempo que as coisas dão pra gente, é o tempo que elas levam e que a gente tem que respeitar. Então o barco envolve também muita paciência e a gente entrar num outro ritmo que não é o ritmo que a gente está acostumado. Antes de vir fazer essa gravação, eu dei uma passada na padaria para pegar uma baguete pra gente e também porque eu sempre soube que o papel de pão pode ser considerado o melhor lugar para se rabiscar um plano inicial. Custo zero. Eu sei que eu saio de Paraty e para decidir a minha rota, primeiro eu preciso conhecer como são esses lugares. Eu posso decidir para o sul da África do Sul, mas eu tenho que lembrar que em vários momentos as correntes vão ser contrárias. Então eu preciso estudar antes como são, quais são as correntes que vão me ajudar ou quais são as correntes que vão dificultar essa viagem. Então talvez eu prefira descer pela América do Sul. É um caminho que a gente costuma fazer. Aí eu desço, se eu quiser parar num lugar ao sul, mais ao sul possível. Eu sei que esse trajeto aqui, se a gente usar só vela, vai levar pelo menos 20 dias no barco que a gente tem, talvez mais. Então eu preciso estar preparado para isso. É bom eu parar antes, em algum lugar antes de atravessar o Drake, que é... O Drake é esse pedacinho aqui. Drake, a passagem de Drake é o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. E porque esses oceanos, eles têm sistemas de correntes, eles estão em níveis diferentes, é um lugar onde é muito comum terem grandes tempestades. Se a gente vai com bastante tempo, a gente pode esperar um pouquinho antes e escolher uma janela de tempo bom para sair. Mas se a gente se planejou para não ter sobra de tempo, a gente tem que passar com o tempo que for, tendo ele bom ou tendo ele ruim. Antes de descer para o Drake, é bom parar em algum lugar. Assim eu consigo reabastecer meu barco, meus tanques de água, comprar alguma comida que falta, às vezes comprar alguma fruta ou legume, alguma coisa verde, porque por muito tempo não vai ter. E aí eu posso fazer isso em Punta Arenas, ou em Ushuaia, ou até em ilhas chilenas que existem mais ao sul, Puerto Navarino, por exemplo. Aí, depois que eu vou parar lá e já reabasteci tudo que faltou e tudo que eu vou precisar, eu escolho se eu quero descer para a Antártica, se eu quero ir para as Falklands ou se eu quero ir para a Geórgia do Sul. Depois que eu já tenho mais ou menos meu projeto, eu começo a pensar no orçamento, que antes não aparecia. Será que eu tenho tempo suficiente para poder fazer essa viagem? Será que eu tenho dinheiro suficiente para fazer todo esse caminho que eu preciso? Meu barco está preparado para isso ou eu preciso acrescentar coisas? Eu com certeza vou precisar de isolamento térmico. Eu com certeza vou precisar de aquecedor, que é muito frio. Eu vou precisar de boletins meteorológicos. Porque por mais que eu não consiga evitar o tempo que vai acontecer, não é bom a gente ficar correndo riscos se a gente pode evitar correr eles e se dedicar a enfrentar melhor as coisas que a gente não tinha como prever. Eu vou precisar também de cartas náuticas. Isso vai demandar que eu faça antes um orçamento. Ou pelo menos que eu tenha certeza que eu vou conseguir pagar essas coisas, que às vezes são coisas bem caras. De repente, o microfone falhou. O backup também. Então, decidi continuar com o som ambiente. Enquanto a gente constrói, sem a gente perceber, a gente já está entrando na etapa da manutenção. E a manutenção significa a gente continuar respeitando tudo aquilo que a gente planejou e os limites do nosso barco. A gente vai mantendo ele limpo sempre, mantendo ele sempre organizado. E às vezes vai dar preguiça de fazer isso, às vezes a gente vai querer mudar os planos de repente, mas uma mudança de planos no meio do caminho pode ser ótima se a gente tem experiência, ou pode começar a pedir coisas que você não tem a bordo. E por vezes a gente vai ter que se adaptar às condições novas que forem surgir que a gente estava prevendo. Então a gente também vai precisar ser muito adaptativo. Toda viagem que eu faço,
Nem que seja de São Paulo pro Guarujá, pra praia, com meus amigos, eu faço diário. Eu registro tudo, eu registro o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que eu percebi que pode melhorar. Eu registro como eu podia ter feito uma ação diferente ou não. E esses registros depois me ajudam a, na próxima viagem que eu for fazer lá de uma forma diferente ou melhor e evitar problemas que eu tive e viver coisas que eu quero viver e chegar onde eu quero chegar. Eu gosto muito dos diários, eu acho eles super importantes. Acho que o limite dos diários é também não fazer com que o dia seguinte seja apenas o registrar do dia anterior. Uma hora a gente tem que pôr fim nas nossas avaliações e voltar a planejar, projetar, orçar, construir, manter e avaliar. Essa pra mim é uma viagem. Sensacional. Tamara Klink, me fala um pouco do seu canal. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo um pouquinho sobre o que eu tô aprendendo. São muitas coisas, eu tenho que aprender bastante, assim, eu sei quase nada. Mas ao longo do meu aprendizado, do meu crescimento, eu vou registrando um pouco do que eu vou descobrindo. É uma espécie de diário aberto, que quem quiser pode ver. Se quiser ver, tem meu nome, chama Tamara Klink. Obrigada, viu? Muito bem-vinda no Flor de Sal, uma honra te receber e acompanhar. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu sigo o hashtag... não pode falar seguir, né? É se inscrever. O que você quiser. Tá. Eu tô muito feliz de fazer parte de um vídeo da Aline, porque eu tô inscrita no hashtag Sal há muito tempo e eu adoro as flores de sal do canal e pra mim é uma grande honra fazer parte disso. Obrigada, Aline. Morri. Obrigada, eu. Sem palavras. Ao longo desse vídeo também a gente teve que aprender a se adaptar. A gente se planejou pra filmar durante o dia, mas ao longo do dia escureceu. Então a gente teve que usar meu celular aqui, acabou o microfone estourando no meio, então a gente teve que usar o microfone da câmera. Muitas coisas aconteceram, mas isso é parte da viagem também. Aprender a lidar com as coisas que a gente não tem como prever. É verdade. Nem tudo vai sair como você planejou. Mas, quem sabe, quando você passar na padaria, bem na hora da saída do pão quente, você não aproveita para começar a rabiscar os planos da sua próxima travessia. E essa travessia pode começar na porta da sua casa e ir até a locação de veleiros mais próxima. Just as the sunrise starts to show, warming up the motorway. You know you felt this way before, but can't recall the time and day. Don't know if life is a small part of something greater. And when you get off this raging horse, sings to whatever